Oiê, eu sou o Bruno. Eu sou a Maria. E esse é o nosso Cosmo Astral. Maria, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o que você mais gosta. O que eu mais gosto. Tirar as cartas. Ai, adoro tirar cartas. Você quer embaralhar? Pode ser. Dá uma liga especial. Vamos que a gente já intenciona aí uma carta bem boa. Vamos ver. Não sei se isso vai acontecer. Você quer que eu tire? Isso. Eu gosto de tirar. Ó, vamos combinar uma coisa. Se por acaso sair alguma carta que a gente já tenha tirado, a gente tira uma próxima. Ok. Mas eu confio muito que isso não vai acontecer, não. Que a gente já tirou umas cartas. Essa aqui. A cachoeira. Veio uma carta de aquário, né? O símbolo. Mas a cachoeira me lembrou câncer, né? Que você fala de... Mas, na verdade, né, essa espiral, né, de crescimento, né, de expansão com essas asas bem interessante. Né? Porque aquário fala da gente revolucionar, né? Você tem dois tipos de aquariano. Aquele que pode ser manual, minucioso, e aquele que é mais expansivo, gosta de grupos, né? Eu conheço tanto aquarianos tímidos, bem tímidos, e eu conheço aquarianos bem expansivos que estão sempre com a galera, né? Aquariano também é aquele conhecido por ser o sem coração, porque na verdade o coração dele é tão grande que ele está preocupado mais com grandes causas do que com coisas que pra gente, né, de outros signos é mais importante. E aí acaba levando esse nome, mas é porque na verdade eles estão preocupados com causas humanitárias que às vezes as pessoas normalmente não estão. Então, eu tô com essa cara de malícia, de perigo, porque eu sou de aquário. Então é muito mais fácil, a Maria com certeza sabe disso, a gente falar da nossa própria vivência, porque é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a estudar astrologia ou qualquer outra arte esotérica que traga autoconhecimento. A primeira coisa que a gente estuda é o nosso próprio mapa, são as nossas próprias características. Então isso aqui para mim é muito gostosinho de falar. Como a Maria estava falando, né? Como estava falando, sim, Aquário ele tem duas representações porque ele tem duas regências. E são duas regências muito loucas, porque são muito opostas. Aquário ele é regido por Saturno, que seria um aquariano mais tradicionalista, mais tradicional, digamos assim, ou mais conservador, eu acho que é essa palavra. Ou ele é regido por Urano, que é o próprio céu. É por isso que Aquário rege a astrologia, tá? Porque Urano é o próprio céu. E esse aquariano uraniano, ele é o cigano. Ele é o aquariano que não vai ser CLT, ele vai ser sempre o cara que vai estar viajando para lugares diferentes. E eu conheço, inclusive, um aquariano que já foi um amigo muito próximo. Hoje, justamente por ele ser muito cigano, eu não sei nem onde ele tá. Eu vejo pelo Instagram que ele tá sempre em um lugar diferente e muito excêntrico, num lugar muito excêntrico, assim, uma ponte em cima de um rio, em cima do rio, literalmente. Aí ele vai lá e tira uma ponte em cima do rio com duas pessoas aleatórias que eu nunca vi na vida dele, enfim. É bem isso. E eu às vezes acontece, e é o caso desse meu amigo, deles serem ciganos até na sexualidade. Até isso mudar muito, de uma coisa meio até... Sabe o que eu quero dizer? Geralmente, né, o aquariano mais do lado de Urano é o diferentão, às vezes, do rolê. É o excêntrico, né? Tem aquela vibe gostosa, porque ele
talvez tanto quanto livre ou mais que Sagitário, né? Tem essa questão da liberdade e nada que o sufoque, porque ele é do mundo, né? Ele tá preocupado com grandes causas porque ele é do mundo. Isso. E o aquariano mais conservador, tudo bem, ele pode ser um aquariano mais conservador, ele só tem que tomar cuidado, na minha opinião, para que esse conservadorismo não apague ou não engula o instinto aquariano de ser macro. Sim. Porque o aquariano conservador é aquele que vai buscar uma vida, de repente, de um capricorniano. Sim. E pode ser que ele descubra em determinado momento da vida dele que ele não é feliz. Que ele conseguiu tudo que ele foi atrás e ainda assim ele não é feliz. Eu conheço algumas pessoas aquarianas bem isoladas, muito tímidas, mal saem de casa. E aí eu fico pensando exatamente isso. Será que essa pessoa é feliz totalmente, né? Não que seja triste, mas parece que falta alguma coisa de coragem, sabe? De poder explorar esse mundo lá fora. Vamos lá, galera. Pessoas aquarianas, o que isso significa? Que nasceram com o sol em aquário. Essas pessoas, elas vão ter que entender que a vida delas não é como quem nasceu com o sol em leão. A vida de quem nasceu com o sol em leão, que é um sol que a gente chama de domiciliado, ou seja, a melhor posição do sol, é uma vida de ascensão. Sempre ascensão. O leonino é aquela criança que quando você pergunta para ele lá por volta de seus 8 anos, o que você vai querer ser quando você crescer, ele te dá uma resposta. E a probabilidade dele de fato se tornar exatamente aquilo que ele disse aos 8 anos que ele ia ser é altíssima. Por quê? Porque nasceu sob a luz do sol, que é muito resoluto. Então é uma vida muito de ascensão, assim. Ele fala, eu vou querer ser astronauta. E ele vai falar assim, você é louco. Não, ele já planejou tudo. E ele não vai desistir, porque leão é isso. Ele tem o reconhecimento do alto valor, ele sabe o que ele quer e ele não aceita menos do que ele acha que ele merece para ele mesmo. E, spoiler, ele acha que ele merece o que ele quiser merecer. Tá? Em compensação, quem está em oposição ao leão? Aquário. Por que eu estou falando de leão se a gente está falando de aquário? É justamente para vocês entenderem agora. A vida do aquariano não é não estará sempre em ascensão. Aquarianos, eles vão estar sempre tendo que brincar aí de malabares com esses dois planetas que são muito diferentes e que estão regendo eles. Então, eventualmente, Saturno vai pedir o quê? Disciplina, responsabilidade, controle de tempo. Sabe, tudo ter um trabalho fixo, cobrança. Pagar as contas, cobrança, é isso. Enquanto Urano vai pedir para ele... Saia da caixa. Pense no que ninguém pensou. Se você é livre, por que você tem que estar na cidade que você está hoje? Se alguém... E como ele não tenha limites, é o oposto de Capricórnio. Não tenha limites, não tenha amarras. Tá? Então, aí, falando de Moá, onde está o meu aquário Capricórnio? É justamente nesse lugar de por outros aspectos do meu mapa, eu valorizo um conforto, eu ter um apartamento, eu ter uma casa confortável para morar, eu comer bem, eu poder sair com os meus amigos e poder ir nos restaurantes e poder fazer viagens. Para isso, preciso de quê? De dinheiro. Então, o meu lado aquariano, saturnino, ele vai estar sempre se cobrando essa coisa de ascensão profissional e financeira. O meu aquário Urano, ele já vai buscar validação através da carreira artística, que é também um tipo de loucura. Ser artista, eu costumo dizer, não é glamour. Ser artista é loucura, é karma, é missão também.
tá? Então, e a gente sabe que a arte no Brasil é viver no nível hard. Viver de arte no Brasil é viver num modo muito difícil de se viver, porque não temos um sindicato, não temos, né, uma coisa que, por exemplo, e eu falo isso até com uma certa dor. E antes da pandemia eu consegui, você acredita, Maria? Que eu consegui unir Saturno com Urano e fazer eles fazerem as pazes. Mas agora com Júpiter em Leão você vai ter de novo. Vou sim, vamos ser otimistas. Mas eu consegui, como eu consegui? Eu escrevi um projeto escola de arte e educação, olha só, para trazer sensação de conquista, crescimento social entre crianças e adolescentes, e aí eu consegui viver de arte. Olha só como é interessante. Eu tenho a necessidade concreta, material, ou seja, de ter um emprego, e eu tenho a necessidade também de estar mudando paradigmas, tanto em mim quanto nas pessoas que acabam se juntando a mim, porque aquariano agrega, tá? As pessoas se juntam na minha missão, olham e falam assim, nossa, isso é muito legal, eu quero brincar disso também. Não. E aí vem junto. Sim, não. E outra coisa, quando eu te falei desse projeto da gente fazer astrologia, você não é aquela pessoa que, ai, será? Não, vamos. Sabe, quem pensa fora da caixa não é limitado, né? Acho que o Urano, e você a parte uraniana, qual que é também? Astrologia, né? Você também gosta, sempre estudou muito astrologia, que é algo bem maravilhoso, né? E eu acho que é o legal vocês olharem no mapa de vocês, onde vocês têm aquário, que casa tem aquário, que vocês vão estar sentindo esses aspectos que a gente falou de aquário. A sua lua é o seu sentimento que vai ser aquariano, né? Com esses sentimentos que o Bruno falou. O seu ascendente, então você vai se mostrar para as pessoas com essas características, que são as mais importantes, né? E assim por diante, né? O seu planeta que tiver em Urano e Aquário vai estar com aquelas características, né? Então, se Libra é Vênus. Então, o seu jeito de amar e de querer dinheiro é de uma forma uraniana. Então, você consegue olhar esse formato que está no seu mapa e aí facilita o dia a dia no que a gente está fazendo, a gente está alinhado. Por que a gente às vezes dá errado na vida? Porque a gente não está alinhado com a nossa essência, que é nosso mapa. Então, quando a gente faz o autoconhecimento, que é olhar para a gente, olhar para o nosso mapa, é ver se a gente está sendo nós de verdade, onde a gente está brigando que não deveria, que é o caminho que está dando errado. Sim. A gente não está alinhado com o nosso mapa. Isso aí, é exatamente isso. Então, só para concluir, eu acho que a gente já destrinchou bastante. Por acaso eu puxei a carta do meu signo e eu acho que, para concluir, é isso. Entender que você, nativo de Aquário, assim como eu, vai sempre viver meio que nesse cabo de guerra. Entre ambos são sentimentos racionais, tá? Ambos são pensados. Entre ser o louco ou ser o que tá nas nuvens ou o que tá com os pés no chão. Mas aí tendo a razão e saindo da caixa com razão, é por isso que aquariano vai longe e sempre tá na frente. Porque ele teve essa coragem de sair da caixa e ir pras nuvens. Mas com a razão, que não é tanta loucura, entendeu? E sobre aquariano, agora eu vou defender aqui. Agora eu vou defender. Sobre aquariano ter coração gelado. Não é bem assim. Os gregos definiam o amor, tô falando de Grécia Antiga, tá? Eles definiam o amor de 3 formas. A primeira, e considerada menos importante ou menos sublime, digamos assim, é justamente a que a gente mais valoriza hoje. Olha só como a sociedade muda e as coisas e os papéis invertem. Mas o primeiro tipo de amor é o amor romântico, o que a gente mais entende hoje como sendo amor, né?
E o amor romântico para os gregos era o amor mais egoísta, porque era um amor que hierarquizava pessoas. Você ama uma pessoa e aquela pessoa é mais importante do que todas as outras pessoas do mundo. Depois vem o amor fraternal. E quando a gente chama de fraternal, não necessariamente entre irmãos. Amor fraternal é um amor entre um filho e uma mãe. Amor fraternal é um amor entre dois amigos ou duas amigas. Amor fraternal, no sentido de que não necessariamente eu vivo uma relação sexual e romântica com a pessoa que eu amo. Esse é um amor que está ali no meio termo em relação a ser sublime, não esperar nada em troca. Porque não é que você, no amor romântico, você com certeza espera algo em troca. No amor fraternal, você não necessariamente espera algo em troca, mas você acaba tendo, porque é uma pessoa que normalmente está próxima de você, convive com você. Então, se é uma pessoa que você presenteia, eventualmente é uma pessoa que também vai te presentear. É uma troca. E é bom. E os gregos, a terceira forma de amor, segundo eles, era justamente o amor universal, que tem justamente como característica amar sem esperar absolutamente nada em troca. Quem é que fala sobre isso? Então, Aquário tem coração gelado. Não. Dá uma olhada na vida dele. Será que você não está achando que ele tem coração gelado só porque ele não valoriza tanto o amor romântico, que é o amor egoísta? Será que se você for olhar na vida dele, ele não está indo numa comunidade dar aula para crianças? Será que ele não se juntou num grupinho de campanha do agasalho? Sim. Será que esse é o amor que ele valoriza? Então, talvez quem chame Aquário de coração gelado é porque não entende o amor que ele entende, na verdade. Que é o maior de todos. E aí, só para finalizar, sabe a casa que eu tenho, Aquário? É a casa 11, que é a casa dos amigos, dos grupos, e Aquário também rege tecnologia, né? O Instagram, as lives. Então, o que a gente está fazendo é muito minha casa 11. E tá na casa certa, né? Aquário na casa dele, a casa 11. E falando de astrologia, não, eu tô super alinhada com o meu mapa. Tá mesmo. Tá mesmo. Eu tô tentando voltar pro meu alinhamento, eu já fui mais alinhado, mas vou conseguir, vai dar certo. Mas vem com a gente que vai todo mundo se alinhar. Todo mundo vai se alinhar. E aí agora só glória. Só. Coisa boa. É isso, dias de luta, dias de glória. Agora chegamos na glória. Então vamos... Quem não tá entendendo por que a gente tá falando isso, assiste o vídeo da semana anterior. Exatamente. Júpiter em Leão, que vocês vão entender do que a gente tá falando. Perfeitamente. Então é isso. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.